Paz do Senhor para os irmãos, estamos aqui em mais um vídeo, o terceiro e último vídeo dessa série de estudos. Eu sou o pastor Tiago, um dos pastores ali da Igreja Batista Central de Capim Branco, e estou aqui com vocês nessa série falando sobre priorizar o reino de Deus. Nós vimos aí sobre o reino no primeiro vídeo. No segundo vídeo nós falamos sobre o coração, onde está o nosso coração, onde a gente gasta energia. E nesse nós vamos falar um pouquinho sobre o preço de priorizar o reino de Deus. A gente viu, nem tudo são flores, nem tudo é coisa linda. Há um preço, há algo que a gente precisa para realmente mostrar que a gente está priorizando o reino de Deus. Eu queria ler com vocês o texto de Lucas, capítulo 14, do versículo 26 até o versículo 33, que diz: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual rei que indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, irmãos, há um preço. Quando a gente coloca em primeiro lugar o reino de Deus, quando a gente prioriza os princípios de Deus, quando a gente coloca a nossa energia, o nosso coração no reino de Deus, em viver a vontade de Deus, algumas coisas acontecem com a gente. E Jesus, ele fala nesse texto que nós lemos, ali fala que havia uma grande multidão atrás de Jesus naquele dia. Um monte de gente estava ali com Jesus. E Jesus precisou olhar para eles e dar esta palavra e dizer este texto, para que alinhasse realmente quem realmente quer seguir, diferenciando de quem não queria, de quem estava atrás de Jesus simplesmente porque era a moda do momento. Então, o que acontece aqui? Para seguir Jesus, para priorizar o reino de Deus, para viver a vontade de Deus, Jesus começou a falar sobre, para ser discípulo de Jesus, Jesus começou a dizer no versículo 26, se alguém vier a mim não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está falando? O que é aborrecer? Olha só o que o nosso dicionário ele fala sobre aborrecer. Fala sobre contrariar a vontade. Significa desagradar, enfadar, entediar, zangar e irritar. Querido, quando você decide colocar o reino de Deus em primeiro lugar, quando você decide cumprir a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, isso com certeza vai irritar, provavelmente, talvez, a sua família. Aqueles que não entendem a respeito da vontade de Deus. Aqueles que querem ou que caminham num caminho diferente. Eles vão sim, vai ficar irritado, vai contrariar a vontade deles, vai contrariar até a sua própria vontade. Porque é isso que o versículo 26 está falando. Se a gente não aborrecer até a nossa própria vida, ele fala da nossa vontade. Então, eu não posso ser discípulo de Cristo. Eu não posso afirmar que estou colocando em primeiro lugar o reino de Deus. Então, sim, colocar em primeiro lugar o reino de Deus, priorizar a vontade de Deus, colocar energia em viver a vontade de Deus, isso vai fazer com que as pessoas à nossa volta, que não caminham nesse mesmo caminho, que não andam também tentando viver a vontade de Deus, sim vão se aborrecer com a gente. É muito provável que elas vão ficar chateadas, que elas vão ficar irritadas. Por quê? Porque você vai escolher fazer a vontade de Deus ao invés de fazer a vontade deles. Talvez você fique irritado com você mesmo, porque você vai precisar escolher fazer a vontade de Deus
ao invés da sua. Então, sim, precisamos entender este ponto. Se não aborrecermos os nossos familiares, a nossa família e a nós mesmos, não podemos ser discípulos de Cristo. E se não fazemos assim, então não priorizamos o reino de Deus. Priorizar o reino de Deus quer dizer aborrecer a família e aborrecer a si mesmo. O segundo, Jesus ele diz: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quando nós decidimos colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, priorizar a vontade de Deus e colocar a nossa energia em viver a vontade de Deus, isso significa que nós colocamos sobre nós ou carregamos a nossa cruz. O que a cruz significa? Quando a gente olha para Jesus, o que a cruz significou para Jesus? Morte. Quando nós decidimos carregar a nossa cruz, quer dizer que estamos dispostos a morrer. Querido, quando naquele período alguém era visto carregando a cruz, ele não seria visto vivo sem ela. Eu ouvi isso e é uma frase muito real. Se você for visto carregando a cruz, ver alguém carregar a cruz, quer dizer que aquela pessoa caminha para a morte. E é exatamente isso. Se nós vamos agora carregar a nossa cruz, quer dizer que caminhamos para a morte. Qual morte? Morte física, morte para outras pessoas. Muitas pessoas, talvez, por causa da nossa vontade de viver a vontade de Deus, da nossa decisão de cumprir, de andar segundo o reino de Deus, isso pode gerar que algumas pessoas vamos dizer assim, morremos para algumas pessoas. Ou a morte física mesmo. Quantos hoje, em outros lugares, outros países, enfrentam a morte por causa do Evangelho? Morrem por causa de Cristo. Tomaram a sua cruz. Então, tomar a cruz quer dizer estar disposto a morrer se for necessário realmente para a vontade de Deus. Então, cumprir a vontade de Deus, priorizar o reino de Deus, priorizar a vontade de Deus, colocar energia nisso, quer dizer estar disposto a morrer por ele. Morrer em prol do reino de Deus. Terceiro, renunciar a tudo quanto tem. Ele fala isso lá no finalzinho do versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmão, eu te pergunto, por causa do Evangelho, para priorizar o reino de Deus, para cumprir a vontade de Deus, para entendendo a vontade de Deus e querendo vivê-la, você está disposto, talvez, a perder o seu emprego? Porque, às vezes, os nossos líderes, os nossos patrões chegam para a gente e querem que a gente minta ou a gente conte uma mentira. E aí? Porque se eu decido priorizar o reino de Deus, eu entendo que a mentira não faz parte dos princípios do reino de Deus. Então, se eu escolher não mentir naquela situação, eu poderia ser demitido. E aí? Qual será a nossa escolha? Perderíamos tudo. Talvez um cargo de importância, talvez uma escolha. Então, quando somos colocados nisso, aonde nós vamos perder? Aí encaixa mais uma vez, se a gente não aborrece a nós mesmos, se a gente não está disposto a perder por causa do reino de Deus, por priorizar o reino de Deus, então a gente não prioriza o reino de Deus. E priorizar o reino de Deus quer dizer estar disposto a perder tudo. É renunciar a tudo que nós temos. É estar disposto, não quer dizer que você vai ter que renunciar. Não está dizendo que você será obrigado a largar tudo, não é isso. Mas em algumas situações que nós somos provados, vai chegar o momento em que vai valer mais a pena renunciar por causa do reino de Deus. O jovem rico, quando foi diante de Jesus, ele chegou para Jesus e falou: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele, falou: olha, vive os mandamentos. Ele falou: isso eu vivo desde criança. Então, se você quer ser perfeito, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. E aquele jovem rico, ele ficou entristecido porque ele não queria renunciar a tudo quanto tinha. Porque o seu coração estava naquilo tudo. Ele confiava nas suas riquezas e não no Senhor. E quando nós renunciamos, voltamos lá na história do primeiro vídeo, deixar as nossas ansiedades nele. Porque isso vai fazer a gente não confiar nas riquezas, mas sim buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas, as nossas necessidades,
nos serão acrescentadas. Então esteja disposto. Vale a pena, irmãos, perder tudo, vale a pena a família e a nós mesmos ficarmos aborrecidos, vale a pena renunciar a tudo, vale a pena estar disposto a morrer? Vale. Porque, como eu disse, isso que nós vivemos aqui é passageiro. Mas há uma eternidade ao lado do nosso Senhor nos aguardando. E isso é muito mais importante do que qualquer coisa nessa terra. A eternidade com Ele, estar junto dele para sempre, desfrutando do amor e da graça do Senhor. Então, vale a pena sim. Priorize o reino de Deus. Priorize a vontade de Deus. Então, conheça a vontade de Deus. Conheça os princípios do reino. Aplique o seu coração totalmente em viver a vontade de Deus, em viver os princípios do reino de Deus. E sim, esteja disposto a perder, seja o que for, por causa do reino de Deus. Porque quando nós priorizamos o reino de Deus, isso quer dizer que nós priorizamos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que é o nosso Deus, o nosso Jesus. Amém? Então eu quero deixar você aí, fechando, né, esses três vídeos, esses três assuntos, né, do nosso tema Priorizar o Reino de Deus, para que você possa aí meditar sobre ele e colocá-lo em prática em nome de Jesus. Fechando esse vídeo, lembrando você, né, das nossas redes sociais, mais uma vez, Batista Central CB, né, no Facebook e no Instagram, e no YouTube, Batista Central de Capim Branco. Nós transmitimos os nossos cultos da quinta-feira no Facebook e no Instagram, no Facebook e no YouTube, né, na quinta-feira às 19 horas e também no domingo às 19 horas. Entra lá, participa conosco e certeza que você será tremendamente abençoado. Então, que Deus abençoe a sua vida e até aí um próximo estudo mais para frente. Deus abençoe. Até mais.